Olá, alunos da Escola Técnica Aberta do Piauí, aqui quem vos fala é o professor Kennedy, e esta mini aula é referente à unidade 3 da disciplina Inglês Instrumental. O título da unidade é o uso do dicionário. Muita coisa já foi dita acerca de dicionários. Vejamos algumas frases famosas. Um dicionário é um universo em ordem alfabética, dita pelo escritor Anatole France. Dicionários são como relógios. O pior é melhor que nenhum, e nem do melhor se espera que seja totalmente exato. Dito por Samuel Johnson, que também foi autor de dicionários. O dicionário é o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho. O escritor e crítico literário americano Ambrose Bierce disse isso. Muitos alunos nos perguntam sobre que dicionários deveriam comprar. Há muitos no mercado e é sempre bom comparar o preço em editoras, livrarias e até em sebos. Isto é, naqueles lugares que vendem livros usados. Feita a comparação de preços, verifique o seu bolso e veja qual é o mais adequado à sua necessidade. Você também pode pedir o dicionário emprestado a algum amigo ou parente, mas não se esqueça de devolvê-lo quando acabar o seu estudo. Eis aqui alguns exemplos de bons dicionários escolares encontrados em livrarias de todo o país. Dicionário Oxford Escolar para estudantes brasileiros de inglês. O Dicionário Inglês-Português, Português e Inglês, Amadeu Marques. O Longman Dicionário Escolar. O Mini Dicionário Inglês-Português, Português e Inglês, Silveira Bueno. O Landmark Dictionary para estudantes brasileiros de inglês. E o Mini Dicionário Antônio Olinto Inglês-Português, Português e Inglês. Um bom dicionário é como uma caixa de ferramentas. E o que é uma boa caixa de ferramentas? É aquela que não só contém muitas ferramentas, mas contém ferramentas variadas, que o ajudarão em situações diversas. Assim também deve ser com um bom dicionário. Ele deve apresentar em seu conteúdo outros itens além das entradas de A a Z. Se você observá-lo com atenção, poderá identificar as partes que enriquecem o seu dicionário com conteúdo extra. Mas cuidado, há dicionários bem ruins no mercado editorial brasileiro. E o que você pode fazer para evitar uma má escolha? Basta prestar atenção às dicas desta mini aula e às informações contidas em sua apostila de inglês instrumental. Geralmente, alunos que possuem bons dicionários só utilizam a seção de A a Z, aquela em que estão as entradas e os verbetes. Mas afinal de contas, o que são entradas e verbetes? Entrada é a palavra, locução, frase, afixo, abreviatura ou símbolo que abre um verbete nos dicionários. Verbete é o conjunto dos vários sentidos, exemplos e outras informações importantes contido numa entrada de dicionário. Vejamos então alguns itens que podem enriquecer os bons dicionários. Começaremos com o guia de uso. É aqui que você encontrará as informações e instruções de uso do seu dicionário. A chave de pronúncia. Neste curso, especificamente, não há necessidade de usá-la. Porém, caso você entre em uma escola de inglês, o papel da chave é dar a você a possibilidade de descobrir a pronúncia correta de qualquer palavra da língua inglesa. Com a orientação de um bom professor de inglês, você aprende a usá-la em pouco tempo. Lista de abreviaturas. Sua função é facilitar a compreensão das abreviaturas utilizadas no dicionário, quando estas não forem de fácil dedução. Ilustrações. As ilustrações enriquecem o dicionário e facilitam a compreensão de alguns termos de difícil definição. Lembre-se que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Tópicos gramaticais. Variam muito de dicionário para dicionário, mas vale a pena investigar se o seu dá destaque a algum deles. Lista de verbos irregulares. Imprescindível. Facilita muito o seu estudo. Outras partes importantes são o guia de aspectos culturais, como o nome já diz, apresenta informações úteis sobre a cultura de um país, de um estado, cidade, etc.
Guia de comunicação. São aquelas frases prontas que visam facilitar a comunicação em situações de emergência principalmente. Os falsos cognatos, uma outra boa lista, facilita o estudo do aluno ao agrupá-los em um único lugar no dicionário. Os nomes de pessoas e os nomes de lugares ajudam a evitar erros de ortografia e até facilitam a busca de informações na internet, por exemplo. As expressões numéricas são tão comuns na linguagem do dia a dia que muitos dicionários trazem esse tipo de informação. Os mapas. Poucos dicionários escolares trazem mapas, mas são sempre úteis. Estes não são todos os itens que um dicionário pode apresentar, porém, estes são alguns dos mais importantes. Agora, utilizaremos o guia do Dicionário Escolar Longman para observarmos os itens encontrados em verbetes espalhados em uma página das entradas de A a Z. Esta é a parte superior da página mostrada no slide anterior. Ela se refere a um exemplo de entrada na seção Português e Inglês. Por isso, no alto à esquerda, encontramos a entrada Bolsa. Os outros elementos do verbete que o guia destaca nessa entrada são a tradução da palavra, as diferentes acepções da palavra, ou seja, os diferentes sentidos, e as ilustrações com legendas. Quando o dicionário é ilustrado, ele se torna mais rico. Agora vamos observar um exemplo de entrada da seção Inglês-Português. O exemplo em destaque é a entrada Answer. Desta vez, os itens destacados no verbete são a pronúncia, localizada entre barras inclinadas, logo após a entrada. Observe que há um apóstrofo que serve para indicar a sílaba tônica. Lembre-se que para utilizar corretamente a pronúncia é necessário conhecimento da chave de pronúncia. No dicionário Longman, quando uma palavra pertence a mais de uma classe gramatical, a informação surge logo após a pronúncia. Neste exemplo, verbo e substantivo são as classes para answer. A classe gramatical surge abreviada. Dá para notar o V de verbo logo no primeiro conjunto de acepções. Bons dicionários vêm recheados de exemplos de aplicação das entradas. Este modelo de dicionário ainda traz a tradução do exemplo. Há certas palavras que ocorrem juntas a outras. No dicionário, elas estão em negrito. O dicionário do exemplo apresenta os verbos com partícula, isto é, os verbos frasais ou phrasal verbs, em destaque na cor azul. Este modelo de dicionário ainda apresenta alguns contextos em que as palavras podem ser usadas. Quadros explicativos são utilizados por este modelo de dicionário para as palavras-chave. Esta é uma forma muito interessante de destaque. Cada dicionário apresenta uma forma de lidar com as entradas e os verbetes. Há muitos outros itens que podem surgir em um verbete. Não pretendemos apresentar todos eles aqui. Utilizamos apenas um dicionário como exemplo para que você entenda a importância de explorar o dicionário que possui. Quanto mais conhecimento você tiver da sua caixa de ferramentas, mais rápido e eficiente você será no trabalho com o texto. Uma última dica sobre o dicionário é que geralmente no alto das páginas há o que chamamos de palavras-guia, que estabelecem qual é a primeira e a última palavra de um intervalo. Este intervalo pode ser uma coluna, uma página e até 2 páginas.
Sendo assim, ao observá-las, ganharemos tempo na busca das palavras. Faça o seguinte exercício. Escolha 5 palavras em inglês de um texto da apostila e marque 5 minutos para tentar localizá-las no dicionário. Quando terminar de achar as 5, confira o seu tempo. Caso não tenha conseguido, treine com outras palavras até que você se torne hábil na localização delas. Até a próxima e um bom estudo para você!